Olá, neste vídeo vou comentar sobre um assunto que não deveria ser polêmico, mas o é. Eu estou falando do ladrão na cruz. Quando que ele iria para o paraíso? Se ele foi imediato à morte ou se ele vai para o paraíso somente quando Cristo voltar na ressurreição dos justos? Nós vamos tentar entender esse texto, por que que ele não deveria ser tão polêmico quanto é, pois ele divide a opinião de vários teólogos. Há teólogos que acreditam no imediatismo do paraíso e há teólogos que acreditam que o paraíso só será dado após a ressurreição dos mortos na segunda volta de Cristo. Vou compartilhar a tela para nós vermos o texto lá em Lucas, capítulo 23. E se você tiver a sua Bíblia aí na sua casa, abra a sua Bíblia para acompanhar na sua Bíblia. Aqui o texto, Lucas capítulo 23, versículo 43. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Aqui eu li a frase de uma maneira direta, sem pontuação nenhuma. No original grego, não tem a pontuação. A pontuação foi colocada depois. Bom, vamos ver então esse colocar a pontuação depois se faz alguma diferença no texto. Nós vamos perceber que faz uma enorme diferença na interpretação do texto. Por exemplo, você vê aqui na frase a pontuação, a vírgula depois do hoje. Então eu vou ler como está escrito, conforme a pontuação. Em verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então Jesus disse para o ladrão: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Um dia você estarás, no futuro você estará. Estou te dizendo isso hoje. Vamos ver a frase no sentido B agora, onde eu coloco a vírgula depois do digo. Em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Percebe a enorme diferença da interpretação do significado da frase na A e na B, a diferença entre elas? Então, Jesus disse para o ladrão: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, dependendo do lugar que você coloca a vírgula, a frase muda completamente o seu sentido. Mas aonde vai colocar-se a vírgula? Se lá no original grego não tinha pontuação, a vírgula veio bem depois. E vai depender de cada um, certo? Então, nós vemos claramente o seguinte: qual a diferença do sentido da frase A e B quando se troca a vírgula de lugar? Uma diferença, podemos dizer que a interpretação, ela depende inteiramente da sua pontuação. Se eu pegar aqui o comentário do Chaplin, que eu tenho aqui em mãos, esse aqui é o comentário do Chaplin, é um ótimo comentário, quem não tem, aconselho que adquira esse comentário, deixa isso bem claro. Nós vamos ver, aqui vou colocar no para vocês acompanharem. Há certa controvérsia que realmente se arrasta desde tempos antigos, que gira em torno da pontuação correta deste versículo. A maioria dos intérpretes acreditam que a palavra hoje, como advérbio, está vinculado ao termo estarás, e que por isso mesmo Jesus teria prometido ao ladrão penitente que ele deveria de entrar imediatamente em um estado infinitamente melhor e que o deste mundo. Entretanto, segundo certos estudiosos que colocam uma vírgula após o vocábulo hoje, esteja vinculada a digo e não com estarás. Jesus teria simplesmente feito uma promessa naquele mesmo dia de que algum dia, talvez em futuro distante, após a ressurreição dos corpos, aquele homem finalmente estaria em companhia de Jesus em seu reino. Essa última interpretação não é nova, mas tem sido advogada por muitos que têm procurado sustentar a crença de que a alma dorme, o que é contrário à doutrina da imortalidade da alma, e que os homens que faleceram só tornarão a viver depois da ressurreição. Está aqui, né, o Novo Testamento interpretado, versículo por versículo, do Chaplin, está na página 230, volume 2,
da editora Agnus. Então, claramente, os manuscritos do Novo Testamento, escritos em grego, em caracteres unciais, eles não tinham pontuação. Disney também tem um comentário bíblico do Batista Anglus, em sua obra conhecida História, Doutrina e Interpretação da Bíblia. Eu não tenho ele aqui, mas no volume 1, na página 39, que somente no século VIII é que foram introduzidos nos manuscritos alguns sinais de pontuação, e que só no século IX que introduziu-se o ponto de interrogação e a vírgula, que a colocação da pontuação altera substancialmente o sentido do texto. Isto está bem evidente, como nós estamos vendo. Há um exemplo muito citado da imperatriz da Rússia, que alterou uma ordem de exílio, aqui, ela alterou uma ordem de exílio assim, e ela redigiu assim, conforme vocês podem ler. Perdão impossível, enviar para a Sibéria. E com cuidado, ela removeu a vírgula, colocou em outro lugar, e a ordem ficou assim: perdão, impossível enviar para a Sibéria. Percebe como que muda o texto? E o prisioneiro foi salvo. E uma vez um governante, comunicando a revolta da cidade ao seu superior, perguntou: devo fazer fogo ou poupar a cidade? A resposta do comandante foi: fogo não, poupe a cidade. Só que o telégrafo, ele trocou a vírgula e o telegrama de resposta dizia: fogo, não poupe a cidade. E esta sofreu disparos ruidosos de artilharia mortífera. Pontuação na escrita, páginas 16 e 17. Então, portanto, tem lógica que uma vírgula colocada fora do lugar pode mudar todo o sentido do texto, ou mesmo de uma frase. Então, de acordo com o nosso texto, o advérbio hoje ou está ligado ao verbo dizer, ou se refere à forma verbal estarás. Um ou outro. Gramaticalmente, ambas as possibilidades podem estar certas, e seria a pontuação que daria a definição correta desse texto. Ainda podemos comentar que tradutores, crendo que hoje estarás ligado ao verbo estar, inseriram no texto o pronome que. Em verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Esse pronome que não tinha no original. Mas eles introduziram para dar um sentido de que Cristo estaria dizendo que o ladrão estaria hoje no paraíso. Em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, só que nem a vírgula ou esse pronome que aparecem nos originais gregos. Desta maneira, a ideia transmitida é de que o ladrão e Jesus iriam para o paraíso naquele mesmo dia. Mas esse texto não faz parte do original grego. Bom, como então entender o sentido do autor em nossa frase? Onde colocaremos a vírgula? Na frase A ou na frase B? Quando nós temos dúvida em um texto, nós deixemos que outros versículos nos esclareçam melhor o texto, aquele texto duvidoso. Pegamos a Bíblia para dar elucidação daquele texto que nós estamos com dúvida, porque eu posso interpretar de uma maneira e outra pessoa pode interpretar de outra maneira, colocando a vírgula em posições diferentes. E como eu falei, gramaticalmente, ambas as possibilidades estão corretas. Então, de acordo com o Evangelho de João, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando-se a cabeça, rendeu o espírito. João 19:30. Jesus morreu no dia da crucificação, na sexta, pouco antes de mudar o dia. Jesus ele foi crucificado por volta das 9 horas da manhã e permaneceu na cruz até mais ou menos 3 horas da tarde. Isso aqui está aqui nesse comentário bíblico aqui. Quem tem esse comentário também é muito bom. Recomendo também esse comentário aqui, volume 5, página 356, falando da morte de Cristo. Bom, de acordo com o Evangelho de Marcos, ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, véspera do sábado, vindo Jesus de Arimateia, vou ler aqui o texto. Ilustre membro do Sinédrio, que também
esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se, prestem atenção, Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Está lá em Marcos, capítulo 15, do versículo 42 ao 45. Vocês percebem que Pilatos ficou admirado de que Jesus havia morrido tão rápido? Pois vocês sabem que a morte de cruz, ela era muito cruel, porque ela prolongava o sofrimento por dias. Diz, por exemplo, um comentário do Hauer, o crucificado permanecia pendurado na cruz até que, exausto pela dor, pelo enfraquecimento, pela fome e sede, sobrevivesse à morte. Durava os padecimentos geralmente em torno de 3 a 7 dias. A pessoa ficava pendurado lá na cruz. Então, baseado nessa demora para morrer, e de acordo com o Evangelho de João, também vou ler aqui com vocês, João capítulo 19, do 31 ao 33. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinha sido crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Os judeus, eles pediram para que os crucificados fossem retirados da cruz. Naquele dia do sábado, lá no finalzinho do sábado, que estava acabando já, ia começar, era sexta, iria começar o sábado. Né? Já estava no final da sexta-feira e já ia entrar o dia de sábado, então não podia. No caso em questão, os judeus, eles não permitiam que se conservasse um criminoso na cruz no dia de sábado, pois consideravam isso um desrespeito à santidade do dia de repouso. E de acordo com o costume, eles quebravam as pernas dos criminosos depois de os haverem removido da cruz, deixando estendidos no chão, até que o sábado passasse. Depois do sábado haver passado, os corpos eram novamente amarrados na cruz e lá permaneciam até morrerem. E este ato de quebrar as pernas dos dois ladrões indicavam que eles ainda não haviam morrido na sexta-feira, diferente de Jesus, que já havia morrido. Então não lhes foi quebrado as pernas para diminuir a chance deles, tipo assim, fugir. Eles achavam, o prisioneiro poderia fugir, então quebrava as pernas para que não corresse esse risco, diminuir o risco. Né? Isso nos mostra que Jesus morreu na sexta-feira e nos dá indícios de que o ladrão não morreu naquele mesmo dia. Sendo assim, ensinar que o hoje está relacionado ao estarás, né, que o Cristo foi para o céu naquele dia e o ladrão também foi, não está correto, porque o ladrão não morreu na sexta-feira. Pois, de acordo com o que creem na imediata recompensa, após a morte de Jesus, foi para o paraíso na sexta. E o ladrão foi depois da sexta-feira. Não sei que dia que o ladrão morreu. No dia seguinte, no outro dia, mas não foi na sexta-feira. E ambos não poderiam estar naquele dia, naquele mesmo dia, no paraíso. Ou seja, na sexta, o que não se confirma. Bom, alguém ainda pode argumentar. Ah, mas quem sabe o ladrão ainda não morreu poucos minutos antes do pôr do sol na sexta-feira e quebraram as pernas, mas logo em seguida ele morreu, né? Que não tenha morrido, que ele morreu antes do pôr do sol. Alguém pode argumentar. Ó, eu posso até dizer, é uma possibilidade bem remota, mas vamos dizer assim, vamos aceitar. Então, como esse texto ele não está sendo bem claro, ele não é conclusivo, vamos ver um texto bem conclusivo agora. O que Jesus disse para Maria, lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 17? Vamos ler esse texto aí. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para vosso Deus
e vosso Deus. Então, certamente, o ladrão não podia estar com Jesus no paraíso naquela sexta-feira, a menos que Jesus lá estivesse também. E Jesus, 3 dias depois, já ressurreto, disse a Maria que estava dormindo no túmulo e não subir ao Pai, e que ainda iria subir. Lembra que Jesus falou: Hoje estarás comigo? Então, comigo não poderia ser, porque Jesus não foi para o paraíso naquele dia. E a pergunta de como Jesus poderia ter se encontrado na sexta com um ladrão arrependido, se ele mesmo ainda não havia subido aos céus? É uma pergunta que não tem resposta. Os teólogos imediatistas, eles se calam diante desse texto. Realmente uma dificuldade insolúvel para os autores que hoje associam o hoje com os estarás. Ah, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não estava, Jesus não esteve no paraíso naquele dia. E de acordo com esse comentário aqui do Webster, Jesus permaneceu na terra por 40 dias e subiu somente antes do Pentecoste. Aqui o comentário dele. Uma vez que ainda não havia subido para o Pai, depois de sua ressurreição, permaneceu na terra ainda 40 dias. Está aqui, ó, no comentário, página 504. Pode ir lá conferir, ó. Uma vez que ainda não havia subido para o Pai, depois de sua ressurreição, permaneceu na terra ainda por 40 dias. Comentário Bíblico, volume 5, página 504. Então, claramente, por esse texto, quando Jesus usou a palavra hoje, ele estava se referindo ao dia em que falava, e não ao momento em que estaria no paraíso. A maneira correta de se colocar a vírgula naquele texto lá de Lucas seria na frase A, no início de nosso estudo, ficando assim. Essa frase seria correta. Em verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. A linguagem, eu te digo hoje, ela não é uma linguagem comum de se dizer. Concordo com algumas pessoas, com alguns autores que criticam. Mas, às vezes, quando se quer dar ênfase no que se está sendo dito, pode ser usado assim. Era mais comum de ser usado naquela época do que é na nossa, mas na nossa ainda é usada. Vamos ver alguns textos aqui. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entrareis e possuireis a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Deuteronômio 8:1. Os mandamentos tinham acabado de serem apresentados ao povo. Por que então utilizar a palavra hoje? Não precisava. É um pleonasmo proposital para se dar ênfase, vocês percebem? Outro texto. Porque conheço a tua rebeldia e a tua dura cerviz, pois se vivendo eu ainda hoje convosco sois rebeldes contra o Senhor. Quanto mais depois da minha morte. Deuteronômio 31, 27. Moisés estava falando no tempo presente, mas usa a palavra hoje, dando ênfase ou a seriedade do que estava sendo dito. Percebam? Vamos para o Novo Testamento agora? Mais 2 textos. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que eu estou limpo do sangue de todos. Atos capítulo 20, versículo 26. Se Paulo estava protestando naquele exato momento, por que dizer que estava protestando no dia de hoje? Não tinha necessidade, porque essa é a maneira de se dar expressão ao que se está falando. Outro texto. Tenho-me por feliz, ó Rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Atos 26, 2. Se Paulo fazia sua defesa naquele exato momento ali, por que utilizar a palavra hoje? Eu também não havia necessidade, mas era usada, era usada. Então não dá, né, para dizer que não é tão comum assim. E atualmente, hoje, por exemplo, se nós usarmos o termo hoje para um momento, no sentido de dar ênfase, também podemos usar, mesmo nos dias de hoje. Por exemplo, vamos pensar assim, ó, escuta o que hoje eu vou te dizer. Presta bem atenção que hoje
pela última vez eu vou te dizer isso. O hoje que aqui está dando, é usado para dar tipo uma importância a mais no que está sendo dito. Ou é usado para mostrar a importância da frase. Ou seja, é para dar ênfase. Querer, então, um autor que quer refutar o texto é correto. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso, alegando que é uma maneira não lógica de se expressar, alegando que não seria normal colocar vírgula depois do hoje, pelo simples fato de não acharem comum, passa a ser um argumento inválido. Por exemplo, se você pegar o comentário aqui do Champlin, ele comenta isso, mas não é normal, não seria normal esse comentário aqui, de acordo com o seu comentário. Mas nós estamos vendo que essa refutação não se torna real, não tem validade. Interessante como comentaristas, eles acabaram sendo até contraditórios ao comentar o texto lá de Lucas 23 e depois João. Vamos ver alguma dessas contradições. Ó. Esses dois textos que nós estamos estudando hoje. Em verdade, te digo hoje, o texto de Lucas, e Jesus falando, ainda não subi para o meu Pai. O texto lá de João 20, versículo 17. Vamos ver respectivamente o que cada um comenta. Vou colocar aqui, primeiramente, esse comentário aqui. Evangelho de Lucas, comentário Esperança. Vamos ver o que ele comenta lá na página 458. O Senhor prometeu-lhe o paraíso, e ainda por cima, ainda hoje, e na comunhão com ele, não é consistente a associação. Eu te digo hoje, no intuito de postergar a presença com Jesus no paraíso, a um futuro remoto. Assim, os que creem que Jesus entrará no paraíso no instante de sua morte para estar com Cristo, Evangelho de Lucas, comentário Esperança, página 458. Então, ele está dizendo aqui do imediatismo. Então, imediatamente, o ladrão foi para o paraíso com Jesus Cristo. Aí nós pegamos o comentário aqui, Esperança, fazendo o comentário do texto de João, né, que ainda não subi para meu Pai. Que o comentário aqui fala? Justamente o fato de que Jesus ainda não subiu para o Pai permite que possa ser tocado. Jesus ainda não subiu para o Pai. Maria podia tocá-lo, porque ele ainda não está sobre a porque ele ainda está sobre a terra e ainda não subiu ao Pai. Está aqui, ó, e ainda não subiu ao Pai. Então você percebe o mesmo comentário como a contradição. Então lá Jesus, quando eles falam de Lucas, Jesus foi para o céu com um ladrão. Aí passa-se um tempo, vão escrever outro comentário, outro texto. Jesus ainda não subiu para o Pai. Evangelho de João, volume 2, comentário Esperança. Página 189. Bom, aqui tem um comentário bem interessante. Eu gosto bastante do Mateus Henry. Aqui Cristo nos comunica que ele estava indo para o paraíso. Ele comunica a todos os penitentes que quando morreres estarão com ele ali agora. Alma dos fiéis, depois de ser libertada da carga da carne, presta atenção, imediatamente se encontram na alegria e felicidade. O espírito dos homens justos é imediatamente tornado perfeito. Comentário Bíblico Novo Testamento, Mateus Henry, página 726, da CPAD. Bom, isso ele comentando sobre Lucas. Aí o mesmo autor, o mesmo comentário, ele vai lá em João e vai fazer um comentário sobre João, que ainda não subi para meu Pai. Olha o que ele escreve lá. Pois embora eu ainda não tenha subido, vai para meus irmãos e diz-lhes que subo, pois eu ainda não subi. Eu não partirei imediatamente. O mesmo comentário, página 1007. Então vocês percebem que o mesmo autor cai em contradição? Eu gosto muito do Mateus Henry, mas aqui ele deu uma erradinha. Por exemplo, quando eu falo que eu gosto do Mateus Henry, tem um comentário meu que eu faço sobre Cristo
O arcanjo Miguel. Mateus Henry acertou quando ele falou quem é o arcanjo Miguel. Assiste esse vídeo que eu faço o comentário dele e mostro o erro dos outros e que ele acertou sobre quem é o arcanjo Miguel. Assista esse vídeo, está lá no meu canal. E antes de prosseguirmos, aproveita aí, dá um like. Você me ajuda muito quando você dá esse like, porque o YouTube interpreta que é um vídeo interessante e ele divulga, ele propaga mais ainda o vídeo, quanto mais like tiver. Dá um like e faz um comentário. Você vai me ajudar bastante a divulgar o meu canal e o meu vídeo. Bom, voltemos. Outro comentário aqui. Esse comentário aqui também é bem interessante. Aqui é o comentário bíblico adventista. Só que ele aqui não caiu em contradição. Vamos ler o que ele falou. Tá? Deixa eu voltar aqui. A grande dúvida. Só um minutinho. Aqui. Tá aqui, esse daqui. Bom, vamos lá. Paulo ensinou que os que dormem em Jesus sairão da sepultura por ocasião da segunda vinda de Cristo. 1 Coríntios 15, do 20 ao 23. Portanto, o ladrão estará com Jesus no paraíso depois da ressurreição dos justos, quando Cristo voltar. Comentário bíblico adventista do sétimo dia, página 969, 969, Casa Publicadora Brasileira. Depois também comenta, lá de João, né, do texto que ainda não subi para meu pai. Ele primeiro desejava ascender ao Pai a fim de obter a certeza de que seu sacrifício fora aceito. Também comentou que Jesus não tinha subido. Então, tanto no primeiro texto como no segundo, esse comentário não caiu em contradição, foi bem acertado. Um ponto bem interessante que não podemos passar desapercebido. O ladrão na cruz sabia quando a recompensa seria dada. Vejamos a afirmação do ladrão. Senhor, e acrescentou Jesus, lembra de mim quando vieres do teu reino. Em outra tradução, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Entendeu essa palavra vieres do teu reino? É futuro. Quando você voltar, quando você vir do teu reino, lembra-te de mim. O ladrão na cruz, ele sabia quando viria, quando que ele receberia a sua recompensa. E essa versão da revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, que é a que tem aí, também traduzem assim, por exemplo, a versão inglesa, a King Jones, a francesa, Legarde, a versão italiana de Deodati e outras versões também. O ladrão, ele não cria no imediatismo. Ele sabia que caso fosse aceito por Jesus, que ele iria para o reino quando Jesus viesse na sua segunda volta. E sobre isso tem um comentário bem interessante aqui, que eu vou ler agora. A grande dúvida do ladrão naquele momento não era quando ele chegaria ao paraíso, mas se realmente iria para lá. A declaração simples de Jesus lhe garantiu que, por mais que ele não merecesse e por impossível que parecesse, uma vez que ele estava sofrendo a morte de um criminoso, Cristo cumpriria a promessa e o ladrão certamente estaria no paraíso. Comentário Bíblico Adventista, página 970. Então, o ladrão, ele não estava preocupado no quando, mas se ele iria ou não. E Jesus respondeu: Você vai, você estarás comigo no paraíso. Ainda podemos pegar outros textos bíblicos para saber quando que os justos possuirão o reino de Deus. Vamos ler um primeiro texto aqui. Você está com a sua Bíblia, te convido a abrir aqui no Mateus capítulo 25, do 31 ao 34. Eu vou ler aqui no norte. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade,
todos os anjos com ele se assentará no trono de sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei dos reis que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então percebem claramente, né, que quando Cristo voltar, ele vai sentar-se no trono da sua glória e vai reunir todos e vai separar, né, os cabritos das ovelhas. As ovelhas à direita, os cabritos à esquerda, e ele vai o quê? Vende os que tiverem à direita, entrai na posse do reino quando Cristo voltar, um reino que está preparado desde a fundação do mundo, mas a posse, a tomada de posse será somente quando Cristo voltar. Ah, mas esse texto ainda, alguém ainda pode ter dúvidas desse texto. Vamos ler outro texto? Então, aqui, Timóteo 4, 2 Timóteo 4:8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Que dia que ele está falando? Aqueles que amam a sua vinda. Então a coroa que está guardada, ela vai ser dada para o apóstolo Paulo somente na segunda vinda, e não vai ser dada apenas para o apóstolo Paulo, mas vai ser dada para todos que estarão preparados naquele dia. Todos que morreram, né, receberão a coroa, mas na vinda de Cristo. Outro texto, João 14, de 1 a 3. Esse texto é bem claro, né, se alguém ainda tem dúvida. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, ó, Jesus vai, ele estava falando para os apóstolos, para os discípulos. E quando eu for, eu vou preparar lugar. Então eu vou preparar lugar e voltarei. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então Jesus só ia, eles só estariam juntos novamente, os apóstolos, com Jesus, quando Jesus voltasse. Eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Todos os apóstolos já morreram, só que Jesus falou que eles estariam juntos somente quando ele voltasse, quando Cristo voltasse, que eles estariam juntos novamente. Bem claro esse texto de João. Mas vamos seguir um pouquinho mais para alguém ainda tem dúvida. Vamos ler o texto de 1 Pedro 5:4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. É o mesmo texto lá de Paulo. Pedro também confirmou o que Paulo falou. A coroa só vai ser recebida, os apóstolos, Pedro falando para a sua igreja, naquela época, dizendo, ó, essa coroa, somente quando o Supremo Pastor se manifestar, nós vamos receber a coroa da glória. Não vamos receber antes de Cristo se manifestar. Antes da segunda volta, ninguém recebe. Vamos receber só quando Cristo se manifestar. E outro texto também interessante. Nesse tempo se levantará Miguel. Aqui, ó, Miguel novamente. Assiste o comentário. Quem é Miguel? O grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, ao qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Onde que estão os mortos? Dormindo no pó da terra, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Esses que estão dormindo, quando é que eles vão acordar para a vida eterna? Somente no dia da ressurreição, quando Cristo voltar. Aí depois fala para Daniel, que foi um homem amado, muito amado de Deus. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, ele vai morrer, você irá morrer, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Somente no fim dos dias que Daniel receberia a sua herança. E ainda tem um outro texto que eu quero
compartilhar com vocês. Está lá em 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Vamos ler esse texto também, bem conclusivo também. É um texto que não dá para deixar dúvida, não. Vamos lê-lo. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Onde que estão os mortos em Cristo? Estão no céu? Não. Estão descansando no pó da terra, igual Daniel lá falou, texto anterior. Então, os mortos vão ressuscitar quando ressoar a trombeta, a última trombeta das 7. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os mortos. Então, Paulo está falando assim, nós, os que estamos vivos, porque ele estava vivo quando ele escreveu, lógico, ele falou, nós vamos juntamente com os mortos. Os mortos vão ressuscitar e nós vamos juntos para o céu, para entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Quando que eles estariam para sempre com o Senhor? Quando tocar a trombeta, quando Cristo voltar, quando os mortos ressuscitarem. Não antes. Paulo, em momento nenhum você encontra falando que assim que morre já vai para o céu. Não tem esse texto. Então aqui está bem claro, né, de que quando os mortos ressuscitarem, aí sim, né, os mortos ressuscitaram juntamente com os vivos, todos vão diante da glória de Cristo. Lembra que Cristo fala, os bodes dos cabritos, que Cristo separa, né, uns para a vergonha eterna e outros para a vida eterna? Bem claro. Então, que valor teria a volta de Jesus para os justos que morreram se todos já estão no céu, desfrutando do paraíso? É uma pergunta. Cristo vai voltar somente para buscar os justos que estão vivos? Se os justos mortos estão no céu, por que trazê-los de volta à terra, ressuscitá-los, levá-los novamente ao céu? Vocês estão entendendo esse meu questionamento? Essa é uma pergunta que os teólogos não conseguem responder. Vamos tentar entender aqui o texto. Se as pessoas falam no imediatismo, que a pessoa morre e vai para o céu, ela já está em corpo de glória, certo? Já está lá desfrutando do paraíso junto com Cristo. Cristo vai voltar para ressuscitar os justos. Mas calma aí. Não tem ninguém para ressuscitar, porque todos que morreram em Cristo já estão no céu. Não tem ninguém morto. Vai ressuscitar quem? Se já estão todos no céu. Alguém pode argumentar, bom, então Cristo volta com os santos que estão vivos, que já estão no corpo de glória, e tem que matá-los de novo, porque para ressuscitar tem que estar morto. Então mata eles de novo, eles morrem, estão na sepultura, aí Cristo ressuscita eles de novo, pela segunda vez, e os leva para o céu. Percebe que não tem lógica nenhuma? Se os justos já estão no céu, Cristo vai ressuscitar quem? Se todos já ressuscitaram. Não tem explicação. Então é bem claro que todos que morrem, como fala Daniel, as pessoas que morreram estão no pó da terra, estão descansando, deixaram de existir. Quando Cristo voltar, aí sim eles vão ressuscitar e junto com aqueles que estiverem vivos, quando Cristo voltar, todos subirão juntos para receber a recompensa. O texto de João, quando eu voltar, aí nós estaremos juntos, somente quando eu voltar. Eu estou preparando o lugar e quando eu voltar, aí sim nós estaremos juntos. Fica bem claro o texto desta maneira. Então a Bíblia ensina que o bom ladrão, ele vai possuir o reino, o paraíso, apenas quando Jesus voltar. Jesus ainda não voltou com seu reino de glória. Portanto, o ladrão ainda aguarda em sua sepultura. Você crê que somente na segunda volta de Jesus, os justos que morreram ressuscitarão e irão juntamente com os justos vivos para o céu? Se você crê dessa maneira, você está crendo como a Bíblia ensina. E se você gostou desse vídeo, novamente peço para que você deixe seu like, para que você curta, para que você divulgue esse vídeo, coloque nas suas redes sociais e assista outros vídeos meus no meu canal. Obrigado pela sua atenção e um abraço para todos. Abraço.